minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Ó Deus, assim entramos em Tua presença. Ó Deus, com ação de graça, Senhor Deus, te agradecendo, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pelo Teu amor, ó Deus, que nos alcança. A Tua presença, ó Deus, nas nossas vidas. A nossa vida Te pertence, Senhor. Somos Teus. Que Tua presença mesmo esteja, Senhor Deus, iluminando o nosso caminho, a nossa vida, até aquele glorioso dia em que estaremos com o Senhor. Entregamos mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos e reconhecemos o Senhor na nossa vida. Tu és Deus e nós somos Teus. Recebe, a Deus, as nossas vidas, recebe esse louvor, recebe, ó Deus, esse dia, esse momento que estamos agora em Tua presença. Ó Deus, reunidos como igreja, um povo, ó Deus, que quer a Tua presença, quer a Tua voz, quer Te servir, quer estar com o Senhor. Nos reunimos agora em Teu nome e pela fé cremos que o Senhor está em nosso meio. Te louvamos pela Tua doce presença e que Teu Espírito, ó Deus, alcance então as nossas mentes, os nossos corações agora, onde estiver cada um Te buscando. Que o Senhor possa se manifestar, ó Deus, em cada coração, em cada casa, em cada lar, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém. 25 de março, mais uma vez aqui, no momento de culto, uma quinta-feira, né? Normalmente nós estamos bem nossas igrejas, mas
estamos tendo que fazer esse culto mesmo online, mas o Senhor é conosco. Deus presente, o Deus eterno, o Deus que nos ama. Amém? Você é bem-vindo, louvado seja o nome do Senhor. E temos então esse instante para estarmos na presença do nosso Deus. Eu já convido você a abrir a palavra de Deus em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versos de 11 a 13. E a palavra de Deus diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você fica sabendo que alguém tem um segredo, dá uma vontade, uma coceira de querer saber também. A palavra segredo traz consigo essa característica instigadora. Desde criança somos curiosos, querendo descobrir os segredos das coisas. Quem já não tentou descobrir segredos alheios? Quem já não espalhou o segredo de outra pessoa? Normalmente guardamos bem os nossos segredos, mas o dos outros é outra história, né? Muitos segredos são negociados. Tem informações que são valiosas no mercado. Sempre tem um comprador de segredos. Paulo, por sua vez, ele não fez conta de esconder o que ele chamou de segredo. Outras versões dizem que ele estava instruído ou simplesmente tenho aprendido. A questão é que Paulo tinha uma informação valiosa que valia a pena compartilhar. O segredo de viver contente. Segundo o dicionário, as definições de segredo são coisa que não se deve dizer ou não deve ser conhecido de outrem. Processo ou assunto apenas conhecido de um ou poucos indivíduos. Coisa oculta, mistério, enigma. Agora veja essa definição, que é interessante para o contexto que nós estamos vendo hoje. Segredo, meio especial de atingir um fim. Essa definição encaixa bem nesse texto de Paulo, o qual podemos entender assim, era como se nós lêssemos esse trecho assim. Aprendi um meio especial de viver contente em toda e qualquer situação. Outras versões dizem, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Tenho aprendido a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. Paulo fala de uma vida de constante contentamento, que não oscilava por causa do que ele tinha ou ele deixava de ter. Um contentamento que não era abalado pelas circunstâncias. Ele disse assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo, diz aí, qual o segredo da sua receita? Eu tento fazer, mas não fica igual. Parece que esse é o nosso sentimento, às vezes. Que a receita de Paulo para viver contente em toda e qualquer situação tem um tempero especial. Um segredo que ele aprendeu. Tem alguma coisa aí que faz toda a diferença. Qual o segredo?
E antes de nós continuarmos esse assunto, queria fazer uma observação importante. Entenda que, de forma alguma, Deus ignora as aflições dos seres humanos, as nossas aflições. Nossas dores, frustrações, angústias estão diante dele e ele as conhece de perto. Ele te conhece pelo nome e o ama, e é exatamente por esse motivo que ele deixou as orientações em sua palavra, para que você possa assumir um posicionamento correto diante das adversidades e consiga viver os propósitos dele. O luto, por exemplo, um processo inevitável e doloroso em nossa vida aqui na Terra, é totalmente compreendido pelo Senhor. Nesse período de tristeza, o Espírito Santo quer nos acompanhar e conduzir, a fim de que sejamos consolados, fortalecidos e preparados para continuar a nossa jornada. Ao abordarmos o assunto de hoje, você tenha em mente que o soberano Deus está cuidando de você o tempo todo. E apesar das circunstâncias e das lágrimas, Ele quer que você desenvolva um estado permanente de contentamento. Em consequência das experiências que passamos, os sentimentos, por serem naturais ao ser humano, podem oscilar. Diante disso, eu preciso estar resolvido no meu interior, pois a minha alegria está no Senhor. E isso não deve depender das situações. A Bíblia nunca tratou a tristeza como sendo pecado, e nem censura este sentimento. Muito pelo contrário, é totalmente compreendido e aceito, pois faz parte do agir de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes Deus ele trabalha por meio disso. A Bíblia diz que no céu toda lágrima será enxugada. Isso significa, entre outras coisas, que todos os motivos que causam tristeza são totalmente removidos. Também que, ao adquirirmos um corpo transformado de glória, seremos tal como Ele é. E ainda mais, significa que alcançamos o objetivo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Enfim, seremos totalmente e completamente felizes e para sempre. Isso não é uma fábula. Mas aqui no mundo, esse estado de contentamento será colocado à prova. E da mesma forma que o Espírito Santo irá trabalhar em nós, o inimigo das nossas almas nos rodeará e tentará fazer com que jamais saiamos do luto, ou ainda que nos voltemos contra o nosso Senhor. Esses são posicionamentos equivocados. Esses períodos de prova são de fato são de vital importância para cada um de nós. E diante da importância que o mundo sobrenatural trata esse assunto, seguimos então esta mensagem fazendo a seguinte pergunta: você se sente instigado em saber qual o segredo de que Paulo ele falou? Paulo tinha algumas verdades firmadas em seu coração, fundamentos, como por exemplo o descrito em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, verso 18, e diz assim: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm valor em comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo mantinha firme a certeza da glória futura, e por isso os sofrimentos do presente não ofuscavam sua esperança e nem abalavam
o seu contentamento. Mas não era um olhar perdido no horizonte, não era somente algo que estava distante, como um futuro a perder de vista. Não era uma simples contemplação. Paulo menciona algo que ele havia experimentado e aprendido na prática, algo que fazia parte integrante da sua vida. A palavra aprender, neste contexto, tem um significado importante. Paulo não ouviu um segredo, não contaram para ele, não leu nenhum livro, mas algo que ele vivenciou, foi experiência. A vida lhe ofertou oportunidades de aprendizado. O segredo estava numa lição de vida aprendida vivendo. Como? Na necessidade e na fartura. Tendo o que comer e passando fome. Com muito ou com o suficiente ou ainda não tendo nada. Experiências vividas, lições aprendidas. E por isso ele dizia com autoridade: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo afirmava que ele podia passar por tudo aquilo, porque era fortalecido pelo Senhor. Quem não precisa ser fortalecido, senão aquele que se sente enfraquecido? Se eu preciso de forças, é porque reconheço que estou fraco. Paulo dizia de onde vinha a sua força, aí nesse mesmo capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4, do verso 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A força de Paulo vinha do Senhor, a quem ele orava, suplicava com ações de graças. E o fato de apresentar os seus pedidos com ações de graça, a paz de Cristo tomava o lugar da ansiedade. Descanso, paz, alegria, ao invés de inquietação e aborrecimento. É interessante ver que o segredo de viver contente fala de uma jornada, e bem sabemos que a jornada do apóstolo Paulo não foi nada fácil. Muitas turbulências. Nesse mesmo capítulo 4 aos Filipenses, Paulo faz menção dos donativos que ele havia recebido, pois estava em mais um momento difícil da sua vida. Lá no Filipenses 4,14, ele diz assim: entretanto, fizeste bem em tomar parte na minha tribulação. Aqui é quando o momento que levanta uma oferta para Paulo. Mas o Senhor já havia dito a Ananias a respeito de Paulo que ele sofreria, não é? Se você ler lá em Atos, capítulo 9, o livro de Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse é o texto de Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Essa era a experiência de Paulo. Alguém experimentado no sofrimento. Vamos lembrar um pouco de algumas dessas experiências. O texto de 2 Coríntios, capítulo 11,
2 Coríntios capítulo 11, é um trecho até grande, de 23 a 30. Eu não vou ler exatamente o versículo como ele está, mas eu vou destacar só os aspectos. O livro a carta de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 30 diz: servo de Cristo, encarcerado, açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes, golpeado com varas, apedrejado, 3 naufrágios, uma noite e um dia exposto à fúria do mar, contínuas viagens de uma parte a outra, e abre um parênteses, não é igual às viagens de férias que fazemos hoje, não é? Enfrentei perigos nos rios de assaltantes, dos compatriotas, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo teve inúmeras experiências por causa do Evangelho. Foi uma pessoa que falou com autoridade em nome do Senhor a qualquer pessoa, gentios, judeus, autoridades, intelectuais, reis. Ele podia afirmar: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. As experiências de vida de cada um podem ser diferentes em tipo, intensidade, a duração, frequência. Podemos ter experiências distintas ou não, mas todas elas devem ser parecidas no que diz respeito ao efeito que produz na nossa alma. Que efeito é esse? De produzir um estado de contentamento devido à maneira de viver contente em toda e qualquer situação. O nosso Senhor quer que aprendamos a viver contentes em um mundo onde há aflições. A vida de Paulo foi marcada por perseguições e sofrimentos, mas não foi somente isso. O que ele precisava, assim como nós, era aprender que a força e sabedoria humana não não são suficientes para produzir contentamento. Havia algo maior, superior, muito mais excelente. E quando o apóstolo Paulo ele se sentia fraco, ele percebia que Deus manifestava o seu poder. Ele era fortalecido, sustentado, assistido na sua fraqueza e no seu sofrimento. A Bíblia conta que Paulo recebeu revelações extraordinárias, coisas difíceis até de explicar. As revelações de Deus vieram por experiências sobrenaturais, coisas tremendas, manifestações espirituais que poucas pessoas tiveram. Mas o preço agregado a Paulo pelo conhecimento adquirido por essas revelações está escrito em 2 Coríntios 12, de 7 a 8. 2 Coríntios 12, de 7 a 8. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Embora Paulo fosse um vaso escolhido por Deus, chamado para fazer com que o ministério da reconciliação chegasse até os confins da terra, e portanto um assunto de extrema importância para o avanço do reino, o Senhor conhecia as limitações dele, e por esse motivo não atendeu às orações de Paulo, mas permitiu
que o espinho na carne permanecesse nele o tempo todo. O motivo desse espinho, o próprio apóstolo ele escreve, para que ele não se engrandecesse, mas se mantivesse humilde. Tal era a grandeza das revelações. A soberba precisa se manter afastada e inoperante na vida daquele que quer viver para Deus. Foi um cuidado de amor da parte do Senhor para manter Paulo na presença enquanto caminhava. Um caminho onde ele pudesse aprender a viver contente em todas as circunstâncias, mesmo em sofrimentos por amor a Cristo. E até mesmo tendo que suportar um bônus perturbador, chamado espinho na carne. Mas Paulo jamais esteve desamparado, pois entendeu que a sua força estava na sua fraqueza. Depois dele ter buscado em oração para tentar se livrar desse espinho, ele entendeu a sua necessidade. E isso confortou o coração dele. Diz o texto em 2 Coríntios capítulo 12, versos de 9 a 11. 2 Coríntios capítulo 12, versos de 9 a 11. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Diz o texto que quando Paulo estava fraco, ele era fortalecido. Quando estou fraco, eu sou forte. O poder de Deus era aperfeiçoado na sua fraqueza. E isso fala de experiência de vida, aprendizado. Paulo disse que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, porque na fraqueza ele experimentava toda a providência e suficiência que vinha de Deus. Isso não é muito parecido, por exemplo, com a jornada do povo de Deus pelo deserto, quando ele saiu lá do Egito, vocês lembram da escravidão? Ao receberem o maná e tantas outras providências durante o tempo que ele estava em peregrinação, quantas murmurações, quantas lições não aprendidas, quantas diferenças de vontades, vontade do povo versus vontade de Deus. Quantas pessoas ficaram pelo caminho, morreram no deserto. Isso não é parecido com o que acontece com o povo de Deus nos nossos dias, com as suas reivindicações, as prioridades, com as suas regras e as maneiras que querem servir ao reino versus a maneira de servir segundo o Espírito? Ao povo de Deus é necessário que ele se afaste de toda soberba. O Espírito Santo é o Senhor da igreja e está na igreja. O povo de Deus é povo de Deus por causa da presença do Espírito Santo. A presença do Senhor era real na vida de Paulo, mas ainda assim, ele precisou aprender a maneira de viver contente. Qual era o segredo de Paulo? Paulo levou a sério a declaração do Senhor quando este respondeu às suas orações, e isso o confortava. Tem uma versão de 2 Coríntios 12, 9, só a parte B, que ela diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Outra versão diz: de boa vontade me gloriarei. Esta diz: me gloriarei ainda mais alegremente. Esta era a postura de Paulo. Um reconhecimento sincero quanto à sua fragilidade, que o levava a se apoiar em Deus, enquanto aprendia o segredo de viver contente. Para Paulo, os sofrimentos eram parte do seu aprendizado, uma parte difícil da sua jornada, mas uma parte de oportunidades de experimentar as manifestações do poder de Deus na vida dele. Ele disse: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A questão do espinho na carne era algo particular no aprendizado de Paulo e não necessariamente se aplica a todo o povo de Deus. O Senhor é quem sabe o que cada um precisa para se manter humilde e salvo. Mas o entendimento da suficiência na graça do Senhor é algo que deve alcançar a todos de uma mesma forma. Em resposta às orações de Paulo, a resposta do Senhor a Paulo foi que ele sossegou, reconheceu aquela voz. A graça era tudo o que ele precisava. O espinho na carne, segundo o relato bíblico, era um mensageiro de Satanás, algo de origem espiritual que afetava o físico, pois agia na carne e causava tormentos a ele. Quando ele entendeu o motivo, aquietou, pois precisava aprender a depender da graça. Paulo aprendeu a conviver com o espinho. Funcionou como um contrapeso para o deixar em constante equilíbrio, para o manter salvo de si mesmo, sóbrio o bastante para que ele não se ensoberbecesse. O Senhor não removeu o espinho, mas disse: a minha graça te basta. O espinho estava em Paulo, mas a graça também estava, o que é muito melhor. Em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que ele era indigno do próprio Senhor, pois foi perseguidor da cruz. Mas a graça de Jesus superabundou, e isso deveria ser o suficiente para o sustentar, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Talvez você olhe para a história de Paulo e enxergue alguma semelhança com a sua no que diz respeito ao que você era e o que a graça te transformou. A graça de Jesus é mais poderosa do que qualquer sofrimento. Achamos suficiência na graça de Jesus e isso deveria nos bastar. Graça, isso te basta? Jesus quer nos ensinar o segredo de viver contente. A graça é a manifestação do amor de Deus em nós, apesar dos sofrimentos. Diz a palavra em Tito 2:11 que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça não faz distinção entre as pessoas, mas é para todas elas. Diz que a graça se manifestou, portanto, já é algo que já aconteceu. Jesus já se manifestou ao mundo para salvar a todos que creem. Quais as consequências desta manifestação salvadora da graça? Você consegue enumerar?
A sua maravilhosa graça revela o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua generosidade, a sua santidade, a sua perfeição, o seu caráter, a sua lealdade e fidelidade, o seu poder, o seu conhecimento, a sua formosura, a sua majestade, a sua grandeza e compaixão, a sua glória. Pela graça fomos aceitos, perdoados, libertos, santificados, purificados, regenerados, justificados, feitos filhos e herdeiros de Deus, salvos. Pela graça somos protegidos, curados, sustentados, consolados, fortalecidos, cuidados, confortados, transformados, ensinados, chamados, ajudados, capacitados, renovados e corrigidos. Pela graça ganhamos uma nova vida e uma nova história, salvação, ganhamos família, um lar no céu, uma viva esperança, uma nova chance, vitória sobre a morte, autoridade, poder sobre o pecado, um nome no livro da vida, esperança verdadeira. Pela graça conhecemos o amor de verdade, o caminho, a verdade e a vida, a paz que excede todo entendimento, a sabedoria que vem do alto, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a alegria no Senhor, a fé que remove montanhas, a misericórdia que se renova a cada manhã. Conhecemos a rocha onde colocamos os nossos pés, a palavra da vida onde nos alimentamos. Ainda é pouco. Pela graça fomos feitos amigos de Deus, chamados para sentar à sua mesa, feitos sua habitação, participantes da sua santidade, chamados para anunciar, enviados em seu nome, feitos servos e dispenseiros, separados do mundo, livres da condenação, cheios do seu Espírito. Pela graça somos levados a servir com alegria, a louvar de todo o coração, a bendizer, exaltar, honrar, adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, a exaltar o Altíssimo Deus, a rocha eterna e inabalável, ao Espírito Santo da verdade, aquele que se assenta no trono e vive para todo sempre, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, cujo controle está em suas mãos, Deus santo e tremendo, Criador e sustentador de todas as coisas, ao único e verdadeiro Deus, ao todo poderoso, ao pastor e bispo das nossas almas, aquele que venceu. A preciosa graça se manifestou porque ele nos amou primeiro, porque ele se despiu da sua glória, porque sendo Deus, assumiu a forma humana, porque foi homem de dores e aprendeu a obediência até a morte, porque ele se ofereceu para morrer em nosso lugar, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, porque ele preferiu ser moído por causa dos nossos pecados, porque ele escolheu os escárnios, os açoites, os espinhos, os cravos. A graça se manifestou porque ele morreu, mas também porque ele ressuscitou e alcançou um nome que está acima de todos os nomes. Pela graça, Deus se aproximou de nós, porque nós éramos incapazes de se aproximar dele. João capítulo 1, versos 10 a 16, ela diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade algum de homem, mas nasceram de Deus.
Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele a quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existe antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe ela merece, mas porque a pessoa que dá é boa e quer dar. É um favor e merecido. Graça é um ato de amor incondicional que não depende da pessoa que recebe. Paulo descobriu que em Jesus até o sofrimento podia ser usado para o seu bem. Sua dor aproximou-o de Deus, ajudou-o a confiar mais na sua graça. Paulo aprendeu o segredo de viver contente em Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis da sua vida, porque aprendeu a contemplar algo maior, superior. Nos tempos difíceis, podemos confiar que Deus vai fazer o melhor para nós. Quer isso seja retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para o nosso bem. Para o cristão, todo sofrimento é temporário, mas a graça de Deus é para sempre. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Somos fortalecidos, pois Deus habita em nós. Precisamos aprender a se contentar na suficiência da sua graça. O texto é em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Dos versos 7 a 11, diz assim. 2 Coríntios 4, de 7 a 11. E este precioso tesouro está contido como num recipiente de barro, ou seja, em nossos corpos fracos. E assim toda a gente pode ver que esse maravilhoso poder é mesmo de Deus, não vem de nós. Somos atribulados de toda a maneira, mas não definitivamente esmagados, perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados por Deus. Somos derrubados, mas levantamo-nos e prosseguimos. Tal como o Senhor Jesus, o nosso corpo enfrenta constantemente a morte, a fim de que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Sim, vivemos em constante perigo de vida por servirmos o Senhor, mas isso dá-nos constantes oportunidades da vida de Jesus Cristo se manifestar nos nossos corpos mortais. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, agora do verso 15 ao 18, ele diz: e assim, tudo aquilo por que passamos contribui para o vosso bem. E quantos mais dentre vocês forem ganhos pela graça de Cristo, tantos mais serão aqueles que lhe darão graças pela sua bondade, e tanto mais será Deus glorificado. Por isso nunca desanimamos. E ainda que o nosso corpo fisicamente envelheça, interiormente, contudo, ele se renova com novas forças dia após dia. Estas tribulações por que passamos, no fim de contas, relativamente leves e passageiras, resultam numa abundância de ricas bênçãos de Deus, agora, aqui e para toda a eternidade. E assim não nos prendemos com as coisas do tempo em que vivemos, mas procuramos fixar-nos naquelas que ainda não vemos, porque as coisas desta vida passarão um dia, mas as realidades de Deus permanecem para todo sempre. Não se prendendo nas coisas desta vida, quer seja sofrimento, estando em
fraqueza, ou até mesmo sendo atormentado por um espinho, mas fixando os nossos olhos naquilo que é eterno. Aprendemos o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendemos que toda a suficiência vem de Deus por meio da sua maravilhosa graça, nos levando a declarar como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele declarou: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, com todas as cicatrizes e marcas no corpo e na alma, a graça lhe bastou. E para você, a graça te basta? É motivo suficiente para viver contente em toda e qualquer situação? Para o salmista, a graça o fazia louvar. Salmo 63, 3 diz: porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Você pode fechar os teus olhos agora? Você foi comprado por um precioso sangue, o precioso sangue do Senhor Jesus. Aquele que te conhece, que te fez por um motivo muito especial. Você o adora, você o exalta, você o reconhece na tua vida. E você pode declarar com os teus lábios esta canção. A graça do Senhor alcançou a tua vida e te fez filho do Deus Altíssimo. Você foi alcançado pela graça do Senhor. Para viver a graça, para anunciar dessa graça, você é chamado pelo Senhor. Você é precioso para o Senhor. Quão doce é tua graça em mim, salvou-me pecador. Perdido fui e achado sou, fui cego e posso ver o amor em teu olhar, na cruz a se entregar por mim, levantando-me pra viver. Posso ver o amor em teu olhar, na cruz a se entregar por mim, levantando-me pra viver. Posso ver o amor em teu olhar, a se entregar por mim, levantando-me pra viver. Posso ver quão doce é tua graça em mim, salvou-me pecador. Perdido fui e achado sou, cego e posso
Perdido fui e achado sou, fui cego e posso ver. Ó Deus, assim reconhecemos toda a dependência que temos do Senhor. E agradecemos essa maravilhosa graça que nos alcançou, Senhor. A Tua graça, ela nos basta, Senhor. É tudo que realmente nós precisamos. Tudo perde a graça, tudo perde o valor perto da Tua graça. A Tua graça é melhor do que a vida. Por isso te louvamos, por isso te exaltamos, te reconhecemos. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, nas nossas fraquezas, nas limitações. Que o Senhor nos ajude a continuar. Que o Senhor nos ajude a completar, ó Deus, a nossa carreira, guardando a nossa fé, aguardando, ó Deus, a bendita esperança do Senhor. Nós pertencemos a Ti e declaramos isso mais uma vez. Somos Teus. O Senhor é nosso Deus. Assim, ó Deus, aquietamos e descansamos o nosso coração. Porque não importa, ó Deus, as circunstâncias em que nós nos achamos. Não importa, Senhor Deus, as circunstâncias em que o mundo se acha hoje. Ó Deus, frente às dificuldades, ó Deus, que atingem pessoas em todo o globo, o Senhor é maior. A Tua graça é melhor. Que o Senhor, ó Deus, alcance as nossas vidas e nos ajude, Senhor Deus, a alcançarmos a tantos quantos o Senhor colocar, ó Deus, em nosso caminho. Assim, ó Deus, mais uma vez damos graça por este dia, por esse momento em que estivemos aqui na Tua presença, Te exaltando, Te louvando, ouvindo da Tua palavra. Que o Senhor assim nos guarde cada um dos Teus filhos e que a paz do Senhor esteja em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. A Ti seja toda a glória. Deus abençoe a tua vida mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém.